Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Vamos pra cima. Bom dia. E aí, meu povo, como estamos neste sábado maravilhoso? Já é sábado. Passou-se a semana inteira. E o que você fez? Qual foi o resultado que você gerou até aqui? Estamos aí na metade do mês, né? E o que falta para você bater a sua meta? O que falta para você continuar? O que falta para você tirar a sua ideia do papel? O que falta para você fazer o que precisa ser feito, né? Quando nós trabalhamos, quando nós temos um objetivo claro na nossa mente, né? Aquilo que nós queremos atingir, o que nós queremos fazer, a todo momento a nossa mente deve estar voltada para isso, né? Mas existe algo dentro de nós que acaba nos sabotando, que acaba nos impedindo de alcançar o resultado que a gente quer e principalmente nos dizendo assim que nós não conseguiremos chegar lá, que nós não faremos o que precisa ser feito, que tá tudo bem ficar assim, que, sabe, são vários sabotadores que tem na nossa mente que acabam nos impedindo realmente de alcançar o nosso resultado. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá bom? Nós estamos aqui na série Códigos do Reino, todos os dias tem uma palavra, um versículo, onde nós aqui vamos trabalhar e justamente tirar algum aprendizado aqui da palavra, tá bom? E nós hoje vamos estar lendo o livro de Tiago. De todos os livros, um dos livros assim mais profundos que eu acho é esse livro de Tiago, porque ele fala muitas verdades, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ele, tá bom? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Todos os dias temos essas lives para poder te ensinar a como governar a si mesmo e transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Então vamos ler aqui Tiago capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Sabe, um dos maiores desafios mesmo das pessoas que estão empreendendo, das pessoas que estão num processo de transição de carreira, é ser perseverante. Por quê? O mercado em si, ele já é instável, né? Nós estamos tendo aí um colapso nos preços, né? Estamos tendo uma inflação de 2 dígitos, significa que tudo se torna um pouco mais caro e o poder de compra das pessoas acaba se diminuindo, porque a maioria das coisas elas estão num valor mais elevado, né? E não só por isso, mas a tendência é que as pessoas que não têm um objetivo claro, definido, que mesmo tendo esse objetivo claro, elas têm ali alguns sabotadores dentro de si, elas acabam desistindo nas primeiras dificuldades que aparecem ali na sua vida, que aparecem ali no seu negócio ou no seu processo, né, de transição. E o que acontece? Quando nós nos deixamos levar por essas armadilhas, né, que o nosso próprio cérebro acaba causando, sabe, simplesmente parar com aquilo dali que nós estamos querendo, nós acabamos atrasando as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Então, quando o Tiago fala que ser perseverante é uma bênção, é uma dádiva, ou melhor, que as provações é uma dádiva, porque isso gera perseverança, então isso quando nós começamos a olhar para essas situações com outro olhar, as coisas começam a serem diferentes, né? Então tudo realmente está relacionado à sua mentalidade. Se você enxergar as dificuldades, os problemas como mais um desafio,
algo para gerar perseverança em você, para fazer você crescer, que é aquela mentalidade de crescimento, né, que eu sempre falo. Então, quando você usa as dificuldades, os desafios para fazer você crescer, então isso vai gerar mais perseverança. E a perseverança é que, no final das contas, é que muda o jogo, que muda tudo aquilo que você quer fazer realmente. Porque, para começar, nem é tão difícil assim. Para algumas pessoas é bem mais difícil, porque precisa de toda uma estrutura, precisa de recursos, precisa de várias coisas. Mas eu acredito que o desafio mesmo está em perseverar, em continuar, em você passar ali naquele período, até porque já é estatístico, né, que a maioria das empresas que são abertas, 80% fecham até o terceiro ano. O que isso significa? Que muita gente sabe abrir, sabe começar, ou quer começar, ou vai com medo mesmo e faz o que precisa ser feito, mas elas não conseguem permanecer por causa das dificuldades, das lutas, das provações, e também porque elas não pensam muito a longo prazo, elas pensam a curto prazo. Então, quando você tem uma empresa ou quer ter um negócio e começa a pensar em curto prazo, o que é curto prazo? Eu vejo várias empresas se abrindo com a mentalidade de curto prazo. Como é que eu sei disso? Começando pelo nome. Quando alguém coloca assim um nome assim tão que não faz muito sentido, um nome assim que é um nome muito comum, que tem muitas outras pessoas usando, que são, sabe, não pensa na paleta de cores, não pensa de nada disso na estrutura do início do negócio, isso dali já está mostrando que é algo a curto prazo. Por mais que a pessoa tenha força de vontade, que ela queira começar realmente algo, mas ela não pensa assim em todas as nuances, tudo aquilo que envolve o negócio. Ela só quer ter ali alguma coisa para ter dinheiro. E quando você trabalha pelo dinheiro, você acaba tendo que competir com o preço. Você acaba tendo que competir com outras pessoas que estão ali no nível até mais elevado que você. E aí isso vai causando um desgaste, vai causando assim umas crises emocionais e vai fazendo a pessoa querer desistir. Aí ela não tá mais tão animada como ela estava no começo, ela não tá mais disposta como estava no começo. E aí isso vai fazendo com que venha uma série de fatores que ela vai, porque a lei da atração é muito isso, sabe? De você dizer assim, não tá dando certo, eu não tô vendendo, eu não tô fazendo isso, e aí você acaba atraindo mais disso pra você. Porque tudo aquilo que a lei da atração é assim, tudo aquilo que você foca se expande, independente se for algo bom ou ruim. Então, se você fica usando muita negatividade, né? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então você vai atrair mais disso. Agora, quando você usa o poder da sua mente, né? Dentro de você, já profetizando, já falando que você tem aquilo dali, já tomando posse, assumindo aquilo dali, então a sua vida ela tende a melhorar, tende a mudar. Então, quando o Thiago fala aqui pra gente que a prova da nossa fé produz mais perseverança, significa que as dificuldades que nós passamos, aqueles desafios que nós enfrentamos, eles devem ser olhados, né, enxergados como um fator de crescimento para a nossa vida. Ah, Michele, mas isso não é fácil. Realmente não é, mas é necessário. Porque quando você fica pensando a curto prazo, você tende a passar por mais dificuldades no começo, ou depois de 1 ano, 2 anos. E aí essas dificuldades, ao invés de te fazerem crescer, vão fazer você querer desistir. Sabe? E uma das coisas mais doloridas, né, mais dolorosas que pode existir em um empreendedor é um dia ele abrir um negócio e ter que fechar ele por causa das dívidas, por uma série de fatores e depois ter que voltar para a CLT. Depois de ele já ter experimentado a liberdade, depois de ele já ter experimentado ali o que é trabalhar para si mesmo, quando ele tem que deixar tudo isso e volta para a CLT, eu acho que é algo muito frustrante. Muito frustrante mesmo. Então, para evitar que isso aconteça, é necessário ser perseverante, independente da luta, da dificuldade que esteja passando, né? Ontem eu estava ouvindo, na verdade, um áudio, eu estava fazendo outras coisas, era um vídeo, mas eu estava mais ouvindo do que assistindo. E estava falando assim justamente sobre o ser criativo que nós somos.
Se Deus, e isso faz muita lógica, porque se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, ele colocou em nós as características que ele tem. E uma das características maravilhosas que Deus tem é ser criativo. É só você olhar para a natureza que você vai perceber isso. Só você olhar para as histórias da Bíblia como você vai perceber a criatividade que Deus tem de fazer as coisas acontecerem. Então, esse tipo de criatividade ele colocou em nós. Nós somos seres criativos, então tudo que nós precisamos fazer para que chegar ao nosso objetivo, para que nós possamos realizar aquilo que nós queremos, está dentro de nós. Ah, Michele, mas eu não sei, isso tem que ser buscado, tem que ser resgatado. Você tem que ver qual é a maneira que você pode encontrar de trazer à tona a criatividade que está dentro de você. E a criatividade é utilizada para você vender mais, para você se conectar com os clientes, para você produzir um conteúdo, para você fazer diversas coisas ali na sua vida, no seu negócio, e isso vai fazer com que você prospere mais ainda, porque a criatividade faz parte do processo. Então, quando nós buscamos essa criatividade que já está dentro de nós, trazemos ela à tona, a tendência é que nós venhamos ter ideias diferentes para poder fazer o nosso negócio alavancar. E aí, quando você vai aplicando ideias, você vai testando, vai validando e vai sendo perseverante naquilo ali que você está passando, para que a sua vida realmente venha a ser transformada e que o seu negócio ele venha a dar certo. Então, que hoje, a partir de hoje a gente venha começar a analisar isso, Eu fiz algumas perguntas no começo e é justamente sobre isso, de você ter um objetivo claro e definido, você sabe exatamente aquilo que você quer. Ah, tem gente que sabe, aí depois muda e depois, eu não sei, eu quero isso, não, mas eu quero mais isso, eu quero aquilo. Você precisa ter um objetivo bem claro, bem definido. Tem alguns livros de Napoleão Hill, que é um autor muito famoso, que ele já até morreu, Mas ele tem muito livro bacana e todos os livros que ele tem, eu já li uns 3 dele que ele escreveu, a maioria deles começam da mesma forma. Tenha um objetivo definido. Essa é a primeira lei universal, a primeira lei de sucesso. Tenha um objetivo definido. Quando você tem esse objetivo definido, você começa a trabalhar em cima daquilo dali e ter perseverança. Ser perseverante, Porque por mais que as coisas não estejam como você quer, você percebe que as lutas, as provas, tudo ali é para gerar aprendizado, para você chegar no seu objetivo. Então nós precisamos ter realmente um objetivo claro e definido. Quando isso acontece, você acaba tendo até uma automotivação. Diz assim, eu tenho isso aqui como objetivo, mas eu ainda não cheguei lá. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá? E aí você vai trilhando planos, vai trilhando estratégias, vai escrevendo aquilo que precisa ser feito para você chegar naquele objetivo. E durante esse processo, durante esse percurso, nós temos o quê? As provações. São as coisas que não acontecem do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente quer. E isso é normal, Algumas coisas acontecem que estão algumas coisas acontecem que estão fora do nosso controle, Então a gente realmente vai passar por algumas situações onde isso vai forjar o nosso caráter, forjar a nossa fé e nos gerar perseverança. Então toda vez que você vê uma dificuldade, vê um desafio, tem que olhar para ele com bons olhos, dizer assim, isso é para o meu aprendizado. Como o próprio Tiago fala aqui, considerai um motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações. Olha só que louco isso. Quando você considera com júbilo, ou seja, com alegria, quando você enxerga com alegria a aprovação que você está passando, você começa a dar um novo sentido para ela. E quando você dá um novo sentido para ela, isso gera o quê? Perseverança, porque você está ali para continuar. Mas aí sempre tem aquela pessoa, não tá dando certo, não sei o quê. E aí você acaba, aquilo que é uma aprovação, ao invés de você olhar com júbilo, com alegria, você acaba olhando com desprezo, com tristeza. E se você olhar com desprezo, com tristeza, você vai trazer mais daquilo dali para sua vida. E isso vai fazer com que você acabe desistindo e fechando o seu negócio, ou então desistindo da sua transição de carreira, ou desistindo de qualquer objetivo. Então, tudo está interligado. Quando você começa a olhar com júbilo, com alegria, as provas, as provações que você passa, então você começa a dar um novo sentido para elas. E esse tem que ser o nosso objetivo, De
olhar com um olhar de júbilo, com um olhar de alegria, aquelas provações. Ah, Michele, mas isso não é fácil, realmente, mas é treinável. É algo que você aprende, que você treina todos os dias. E é algo também que eu tenho buscado treinar bastante, porque não é fácil você olhar com alegria, com júbilo as provas, as lutas, né? A tendência é sempre reclamar, é murmurar, é andar ir logo pro lado negativo da coisa. Mas isso é treinável. Quando você vai olhando com alegria, você vai agradecendo. Meu Deus, obrigado por essa luta. Eu sei que eu vou aprender alguma coisa daqui. E aí você vai buscando aprendizado com aquilo dali. Mesmo que seja para você não repetir mais o mesmo erro, mas alguma coisa você vai aprender. E isso vai gerar perseverança. Essa é a palavra-chave. Nem é sempre, não necessariamente começar algo, mas continuar com ele até você chegar no seu objetivo. E se você não tiver um objetivo claro, um objetivo definido, um lugar que você quer chegar, dificilmente você vai conseguir ser perseverante, porque vai vir um questionamento. Ah, por que tudo isso? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Né? Essa semana foi de muito questionamentos assim na minha mente. E quando a gente vai estudando a palavra, né, o Espírito Santo ele vai nos revelando aquilo que nós precisamos realmente ali para os nossos momentos, né, para a nossa vida. E essa questão da perseverança, ela falou muito forte, né, comigo. E principalmente desse objetivo claro e definido. Então, quando nós temos esse objetivo claro, quando nós sabemos exatamente aquilo que nós queremos, todas as lutas, todas as provas, todos os obstáculos, tudo aquilo que nós passamos é para nos ajudar a chegar até lá. Então a gente precisa ter clareza de tudo isso, tá certo? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua benignidade. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está conosco, independente das situações, independente do que aconteça com a nossa vida. Que o Senhor venha nos ajudar a ser perseverantes, a olhar para as lutas, para as provas com um olhar diferente, com um olhar de júbilo e de alegria, assim como a tua palavra nos ensina. Meu Deus, que o teu poder venha se manifestar em nós e que a tua graça e o teu amor, meu Deus, venham estar presentes nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um sábado maravilhoso, um sábado de muita perseverança e de clareza, né? Tenha essa clareza dos seus objetivos, daquilo que você quer e que todo esse momento que você está passando é uma construção para você chegar aonde você realmente quer, tá bom? Amém. Um beijo no seu coração. Amanhã, domingo, nós estaremos aqui firmes e fortes. Às 6h27 da manhã, nós vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. Estamos no dia 196, já são quase 200 dias aí direto. E o Senhor, Ele tem honrado, tem nos abençoado. E isso é maravilhoso, tá bom? É sempre bom poder aprender um pouco mais sobre o reino de Deus. Um beijo no seu coração e até amanhã, às 6h27. Beijão.